Começamos Começamos, mais um episódio do CBcast. Não, faz direito. Desculpa. Tá bom, vamos. Faz direito. Começamos mais um episódio do CPcast. Meu nome é Gabriela Rosa. Meu nome é Luciano Nogueira. O Luciano é diretor pedagógico do Camões. E... lutador de jiu-jitsu, apanhador de jiu-jitsu. A Gabriela é professora de biologia, coordenadora pedagógica de educação infantil fundamental 1 e lutadora de Muay Thai. Eu vou deixar o lutadora, porque tô arrasando. Esse ano vai, já foram 3 episódios só hoje. A gente tá numa máquina de gravação. Pena que foram 3 vezes o mesmo episódio. É pra vocês terem noção da dificuldade que a gente tem ainda de fazer certas coisas. Mas esse ano vai e a nossa promessa é fazer mais do que no ano passado. Ou seja, pelo menos 4. Pelo menos 4 episódios esse ano. Ano passado foram 3, a gente vinha numa média de 22, 23 por ano. Deu uma caída. Severa. Mas agora vai. E se você quer ajudar a gente a incentivar, né? Dizer, não, eles conseguem, a gente gosta... clica, curte, compartilha, manda sua pergunta e ajuda a gente. Pode mandar sua pergunta pelo agora @CamõesPinóquio, que é o Instagram que eu estou usando. @Gabriela.lsrosa. E aí, eu às vezes abro caixinha lá ou manda lá no direct que a gente tenta trazer os temas pra cá, né? É Exatamente. Isso que a gente vai fazer hoje? E a Gabi fez uma caixinha de perguntas no Instagram dela sobre isso e vieram várias perguntas. Nossa, muitas, gente. Tô uma celebridade quase. Mentira, mas vieram algumas perguntas. Encheu uma página inteira ali, pelo menos, que eu vi. Encheu. E aí a gente vai tentar responder... Algumas. A gente não quer dar uma resposta superficial demais, a gente quer fazer alguma coisa útil, mas também a gente não quer enrolar vocês e ficar aqui... Tem coisa que dá pra responder mais rápido e tem coisa que eu acho que vira tema, então a gente vai tentar fazer uma divisão aqui. O que a gente conseguir responder hoje fica aqui nesse episódio e o que não a gente bota pra virar tema em algum momento. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro aqui, a gente vai dar nome pras pessoas, não é isso? Vamos dar nome. A gente percebeu essa falha grave, terrível da nossa vida de produtores de conteúdo, influenciadores digitais, porque a gente está acostumado a não falar nomes publicamente, porque é escola, então a gente não pode expor muitos casos, né, assim, à toa. Mas aqui a gente está num ambiente mais informal e é legal as pessoas serem chamadas pelo nome, receberem o crédito pela ajuda que elas dão pra gente aqui na construção do programa, né? Então vamos lá. A primeira dúvida foi da Natália Stelman, e ela perguntou: como fortalecer a criança a enfrentar os problemas com os amiguinhos? Vamos lá. Como fortalecer a criança? Fortalecer a criança é dar autonomia para a criança, é torná-la capaz de fazer algo que antes ela não conseguia. Uhum. Então, a gente vai deixar que aquela criança, pelas próprias regras, pelos próprios meios, resolva uma situação. E aí a gente tem que saber se essa criança tem ferramentas para resolver essa situação. Como é que você resolve um conflito na sua vida, Gabi? Dá um soco logo. Tô brincando. Por isso que o Muay Thai existe. É verdade. Né? Tinha até esquecido. Brincadeiras à parte, acho que a primeira coisa é a gente entender que existe um problema, né? E que não é um problema inventado ou criado. Então é dar luz àquele problema. Exatamente. É tirar aquilo debaixo do tapete. É um problema? Se é um problema, a gente precisa... o primeiro passo é esclarecer que é um problema. Se a criança trouxe uma reclamação, Isso. Aquela reclamação existe, eu não posso dar de ombros. Uhum. Né? Acontece muito com irmãos, né? Um irmão tá ali, mais velho, batendo no outro, implicando com o outro e... não, isso é coisa de irmão, com o tempo resolve. Não, às vezes não. Às vezes é uma coisa que precisa ser resolvida ali na hora. Né? Então, ouvi a queixa da criança. E aí vou dar aquela primeira orientação. A primeira orientação para resolver um conflito, normalmente, é você tentar dialogar com a pessoa. Você tentar negociar com a pessoa. E aí é a primeira capacidade da criança que a gente precisa avaliar. Será que meu filho consegue conversar sobre isso? Será que ele consegue expor para o colega dele: olha, não faz isso, eu não gosto disso, por que eu não gosto disso? Eu me sinto mal, eu fico com medo, eu fico com raiva. Será que a criança tem essa habilidade de lidar com os sentimentos? É o primeiro ponto. Se tiver, ótimo, maravilhoso, a gente tenta esse caminho. Se não tiver,
a gente vai ter que assumir a frente da situação. E aí não dá simplesmente para encontrar uma forma de fortalecer aquela criança. Isso vai acontecer com o passar do tempo. Isso. Mas a gente não pode esperar meses, anos até a criança ter essa capacidade. Então a gente vai fazer o papel ali da mediação. Uhum. E aí, Gabi, a criança tentou lá conversar com o amiguinho, não deu certo. Ou a criança não consegue conversar com o amiguinho, ainda não consegue explicar, olha, quando você faz isso eu fico com muita raiva e aí eu não me sinto bem e tal. Uhum. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente chamar um adulto, né? Eu acho que eu falei isso já algumas vezes. O pai compartilha autoridade com a escola e dentro da escola a gente tem algumas autoridades e a primeira ali para a criança é o professor. Então, se a criança não consegue se resolver sozinha, ela precisa acionar o adulto da relação para que esse adulto consiga, aí com as palavras corretas, mediar esse conflito. E essa situação, para que isso se resolva. E aí, às vezes, é até legal falar isso. Às vezes, a criança olhando para a forma que o professor faz, isso já é o suficiente para fortalecê-la para uma próxima vez. Sim. Ele aprende, né? Uhum. Uma coisa interessante, que na pergunta da Natália eu fiquei com isso na cabeça também, é como fortalecer a criança. A criança está sempre modelando o comportamento, né? Então, repara, você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar, ou de falar com o próprio filho, com o próprio marido, com a própria pessoa de casa, com alguma coisa. Às vezes teu filho tá espelhando isso, ou você grita de uma vez e resolve só no grito. Às vezes é modelo de comportamento também. Sim. A criança não conseguir solucionar isso. Mas voltando, acionar o professor. Acionar o professor. Sim. E aí a gente vai ter que fazer a avaliação que a gente fez a primeira vez novamente. Uhum. Meu filho já tem essa habilidade? É mais fácil falar com o professor, se queixar com o professor do que com o colega. O professor vai saber interpretar melhor nessa situação, mas talvez também a criança ainda não consiga. Uhum. Beleza, uma criança de 2, 3 anos já consegue falar: tia, ele tá me batendo, tia, ele tá implicando comigo, tia, eu vou bater nele, tia, não sei o quê. Já dá pra fazer alguma coisa. Mas pode ser que ainda não seja o suficiente. E aí, a família precisa tomar essa frente e a família precisa procurar o professor. Sim. Né? E aí, em muitos casos, quando a criança já consegue falar com o professor, a resposta que a gente ouve é: mas meu filho disse que o professor não fez nada. Tadinho. E aí, gente, é importante a gente entender o seguinte. Essa comunicação está se dando criança-adulto numa ponta e criança-adulto na outra ponta. Então a gente tem que entender que muita coisa se perde. Sim. Ah, não, meu filho não mente. Ah, não, meu filho já sabe. Vamos lá. Inverte a situação. É sempre bom. Imagina que a escola, a partir de agora, manda todos os recados, todos os comunicados pelo seu filho. E não é por escrito. É assim: olha, fala para sua mãe que na semana que vem tem que trazer o livro de leitura. Olha, fala para sua mãe que amanhã o professor de sei lá o que não vem dar aula e aí você vai sair mais cedo. Fala para sua mãe que o prazo para se inscrever para a Olimpíada de Matemática termina amanhã e ela ainda não escreveu você. Você acha que todos esses recados iam chegar do jeito que eles têm que chegar para você? Provavelmente não. E aí o que você ia fazer? Você ia botar a culpa na escola. Uhum. Por quê? E com razão. Porque a escola não pode se valer apenas de uma criança de várias idades, quando eles são mais velhos até dá, mas mesmo assim não é o ideal, para fazer essas comunicações todas. Uhum. Então você também não deveria usar o filho como mediador da comunicação com o professor. O professor vai saber te explicar melhor o que ele efetivamente está fazendo. Porque a criança ela está lidando com sentimentos, né? Então, de repente, o professor não fez o que a criança queria. Perfeito. Tia, ele está implicando comigo, tira ele daqui. E a professora não vai tirar ele dali naquele momento. Vai conversar, vai tentar resolver, mas não vai... Então, para a criança que pediu, tira ele daqui... não aconteceu o que ela queria, absolutamente nada, né? Ela pode muito bem chegar para você e falar: a professora não fez nada. A professora não cessou imediatamente aquela situação que me incomodava. Então ela não fez. É isso aí. E tem um lugar aí muito legal também de falar que
É natural a criança fazer isso. A gente, às vezes, entra num lugar, a criança mente. Teve um atendimento umas 2 semanas atrás. Porque então a criança mente. Não, gente, às vezes mente. E a gente vai trabalhar sobre isso. Mas às vezes é uma confusão mesmo. Não foi feito o que ela queria e ela interpretou. A gente tá nessa vida interpretando situações, interpretando coisas. Eu olho pra uma coisa, eu interpreto aquilo ali e é a minha visão daquilo ali. Se é verdade ou não cabe. Pra criança é mais difícil ainda. Então, às vezes não é mentira, tá? Então, você tá dizendo... Tem muito isso, tá? Então, você tá dizendo que meu filho mente. Não, eu não tô dizendo que seu filho mente. Eu tô dizendo que ele pegou aquela situação e ele interpretou desta forma e não foi desta forma que aconteceu. É só isso. Não... Quando for mentira, a gente vai dizer, tá mentindo e vamos resolver, vamos tentar resolver junto. Mas às vezes não é, às vezes é a sensação mesmo. Você falou, criança lida com sentimento e a forma que ela entendeu a tia não fez nada por mim. Exatamente. E aí, gente, pode ser que não resolva. Pode. Por que pode ser que não resolva? Porque, lembre-se, a gente está falando de 2 crianças. Estamos falando de 2 crianças. Então... A criança que está na outra ponta, às vezes ela também vai precisar ser assistida. Ela também vai precisar de ajuda. Ela também vai precisar aprender a como lidar mais com a própria impulsividade, com a própria agressividade, com questões que ela está passando fora e estão alterando o comportamento dela dentro da escola. Às vezes é uma criança que está num processo de diagnóstico. Às vezes é uma criança que está iniciando medicação, é uma criança que está iniciando terapia. E teve, por causa disso, uma mudança de comportamento. Eu lembro que a gente falou isso no episódio que a gente fala sobre bullying, onde acho que ficou muito claro ali que quando existe uma situação de agressão reiterada no ambiente escolar, normalmente essa agressão está sendo realizada por outro aluno, por outra criança, que precisa também ser assistida, que também não deveria se comportar daquela maneira e não deveria ser marginalizada. Então, num caso desse, tá tendo um conflito na sala. Às vezes esse conflito, na maioria das vezes esse conflito, ele está se originando por uma criança que também precisa passar por alguma experiência ali para melhorar. Então, muitas vezes, a intervenção dentro de sala de aula apenas não resolve. E aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar escalar mais uma vez e aí a gente precisa envolver a coordenação, e aí a gente precisa envolver a família da outra criança nesse processo para que aquele comportamento seja regulado. Então, pode ser que a professora não consiga resolver. Não é que a professora vai ficar inerte, que ela não vai fazer nada, que ela vai deixar para lá, que ela vai dar de ombro. Mas talvez a ação da professora não seja potente o suficiente para resolver o conflito completamente. Então, a gente vai ter que subir mais um nível, a gente vai ter que usar a coordenação, a gente vai ter que usar a família da outra criança. E vale lembrar que tudo isso leva tempo, né, gente? Se a gente tá falando de um conflito muito... uma coisa muito boba, porque tem isso também, né? Como fortalecer a criança no conflito com o amiguinho. Às vezes o conflito é um lápis que pegou e levou pra casa e você vai falar, meu filho, amanhã você vai pedir o lápis que o fulano pegou e ponto, e acabou. E é muito simples. Tem coisas que são muito simples. Agora, às vezes não. Às vezes é um conflito que tem uma situação de exclusão, tem uma situação que... existe uma certa exclusão mesmo, talvez seja a palavra, por parte de um grupo. Isso leva tempo. Tem aquelas crianças que querem dominar a brincadeira, só brinco do que eu gosto. Tem um líderzinho, Acontece, gente. Vocês sabem quem são os filhos de vocês e a gente sabe quem são as crianças. Então, tem de tudo. Os conflitos, eles podem ser dos menores aos maiores. Podem ser graves, severos, agressões físicas e tudo mais. Então, a gente tem que também entender que cada um dos conflitos vai ter seu tempo de resolução, né? A gente, às vezes, quer que as coisas se resolvam de um dia para o outro e não é assim que as coisas funcionam. Ainda mais, eu falo isso muito. A gente sabe quem são os filhos, a gente sabe quem são as crianças. Individualmente. Mas eu lido num espaço coletivo. Então, eu já recebi, inclusive, há pouco tempo. Não, mas é porque meu filho já tá há muito tempo, ele não quer mais proximidade. E eu falei, eu entendo. Eu não vou obrigar ninguém a ser amigo do outro. Mas eu estou num espaço coletivo. E eu não posso deixar que crianças sejam excluídas. Então,
cabe a gente também entender isso, né? Você tá olhando pro seu filho. A gente tá olhando pro seu filho e pro outro lado, e para outros muitos lados. Só voltando na pergunta da Natália, eu acho que a gente já falou bastante coisa. Ela fala, né? Como fortalecer o filho a lidar com o conflito com os amiguinhos. O que o pai pode fazer em casa diretamente, antes de acionar a escola, é conversar com essa criança, gente. O Luciano falou, se não tem ferramenta. Cara, não vai ter de um dia pro outro. E aí é conversar, é fortalecer, é dizer, é orientar. Educar é todo dia. O resumo é esse. Então, vamos lá, pra gente fechar. Primeira coisa, dê luz à reclamação. Converse com a criança. E aí você vai precisar analisar se ela já tá pronta ou não. Pode ser que tenha um outro conflito daqui a 2, 3 anos e aí ela já esteja pronta. Sim. E esse é o processo. É assim que se educa, é assim que se dá autonomia. Não tá resolvendo, a gente vai escalando, né? O último ponto que eu acho que é importante falar, até por uma questão de ser honesto com o que a gente vê acontecendo por aí, você também tem que perceber, sem um preconceito, se a escola está se esforçando ou não. E aí é perceber se está sendo feito alguma coisa. Porque dá para você receber uma resposta numa agenda da escola muito assim, muito empática, mas que tá te enrolando e que não tá fazendo nada. Ou você pode receber uma resposta muito prática, como foi o exemplo que a Gabi deu, de falar, olha, eu entendo, mas é um grupo, eu tô fazendo isso aqui eu não posso fazer. Então, às vezes a resposta fofinha, ela tá escondendo uma inação. Ela é muito bem escrita, ela fala muito de coisas maravilhosas, mas quando você vai ver lá, peraí, mano, o que a pessoa me disse aqui que ela tá fazendo? Nada. E às vezes a resposta honesta, estou fazendo isso, eu não posso. É a resposta mais sincera, é a resposta mais real. Até porque a gente tá num lugar que tem limite, né? Assim como em casa o pai tem limite, a gente tem limite de ação, né? Eu acho que... Então sempre busque entender se existe essa clareza na comunicação da escola. A clareza é muito mais importante do que o conforto, muitas vezes, do que aquele floreado bonito, aquela emoção bonita. Não, a gente valoriza, a gente escuta, a gente acolhe, a gente... Tá, mas peraí, nessa situação aqui, o que você fez? Não tá dito ali. E aí você fala, opa, é só um discurso bonito, mas é vazio. No outro caso, não, eu queria isso, não queria aquilo, tá bom, mas não tá bom, mas você tem clareza ali do que realmente foi feito. Eu acho que é honestidade, né? Dos dois lados. É isso aí. Da escola e da família. Bom, Natália, se ainda ficou dúvida, escreve aí. Manda mais. E a gente continua. Próxima. Essa aqui é boa e dá pra responder aqui. A Ana botou, cuidado com conversas que não são para a idade dos seus filhos. Isso é legal. Eu entendi, do que ela botou aqui, eu entendi que como é que a gente cuida, como é que os pais e os adultos podem cuidar do que as crianças escutam, do que a gente conversa, né? Acho que foi isso. Você já se pegou, Gabi? Eu já vi algumas trends disso. Você já se pegou com, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, cantando uma música que você cantava quando era criança, só que agora você entende a letra? Né? Aí você fala, caramba, eu cantava horror. Isso amarradão e era... Nossa, não era pra mim aquilo. Isso acontece muito. Fui criada ao El-chan, meu amor. El-chan, né? Eu tenho fotos na boquinha da garrafa. É isso aí, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com conversas, com filmes, com músicas, com novelas, com um monte de coisa. E aí é prestar atenção mesmo. Vou usar o termo que a Olinda Scalabrin usa. Não existe não educar. Existe boa e má educação. Quando a gente fala assim, não vou... Às vezes a gente tá cansado mesmo, a gente não quer, a gente tá, deixa, não sei o quê. Entenda que isso não é tipo, fazer isso eu não tô fazendo mal. Não, aquela sua ação diz alguma coisa. Não tem problema, hoje assistir, não sei o quê. Às vezes não tem problema, mas isso representa alguma coisa na educação da criança, em algum momento. Então, quando o Luciano fala, né, o cuidado com o que vê, com o que assiste, com o que escuta,
é em relação a isso. Tudo, a todo momento, educa. Teve uma professora semana passada que falou, nossa, saí exausta hoje. Eu não parei um minuto, eu falei de tal horário a tal horário. E aí, às vezes não é só matéria, né? Falei de tal horário a tal horário. Porque é a todo minuto. Bota o caderno direito, faz não sei o quê. É igual em casa. Você tira a toalha da cama, vai dormir, vai deitar, vai não sei o quê, vai não sei o quê. A educação é a todo minuto. Então, você estar atento ao que você fala na frente do seu filho, ao que ele assiste, ao que... É cansativa a beça, né? Eu sempre ouvia um termo, né? De que a criança pequena é uma esponjinha. E ela vai absorvendo as coisas. Então, se você tá em casa e você não tá falando... Vai tomar banho, vai comer, vai lavar a mão, vai escovar o dente, tira a toalha da cama, arruma seu quarto, guarda seus brinquedos. A criança não tá absorvendo isso. Ela tá absorvendo outra coisa. Perfeito. E aí o que ela tá absorvendo? Não sei, mas você não tá controlando o que ela tá absorvendo. Então ela pode estar absorvendo qualquer porcaria. Qualquer outra coisa, né? Então, dentro do bom existe diferença, dentro do mal existe diferença. Né? As coisas no mundo, elas têm sempre uma hierarquia. Com certeza. Então, não, meu filho ficou no YouTube. O que ele tá assistindo no YouTube? Ele pode estar assistindo um cara de 35 anos, que se veste de criança, se comporta como criança e tá influenciando pra caramba. Ele pode estar assistindo o Manual do Mundo. Onde ele tá... Existe uma diferença. Desenvolvendo ali, pelo menos, uma curiosidade sobre alguns temas. Tá? Então, é legal ficar no YouTube? Não, mas dentro do YouTube... Existe Iberê Tenório e existe Lucas Neto. Tem uma hierarquia, fato. Né? Então, são coisas muito diferentes e você vai ter resultados comportamentais muito diferentes. Então, às vezes, quando a gente pensa, deveria ser muito óbvio, né? Você entender que temáticas como sexo, relacionamento amoroso... na sua completude, não deveriam ser temas de programas, de séries, de músicas para uma criança de 7, 8, 9 anos. Isso deveria ser muito óbvio. Pega seu filho quando ele estiver dormindo, olha para ele quando ele estiver dormindo e se pergunta o seguinte, quanto da maldade do mundo já dá para apresentar para essa criança? Já dá para apresentar o pacote completo? A resposta é não, tá? Já vou te ajudar nisso aí. Não dá para apresentar o pacote completo. Então, eu não vou botar a criança para ver um Black Mirror no Netflix. Não tem como. Eu não vou botar uma criança, e eu sei que tem muita criança que assiste, para ver um Round 6 no Netflix. Não dá. Tá errado. Tá? Agora, então vai ficar vendo programa infantil. Cuidado. Tem programa e programa. Tem programa que é feito para a criança, que é ruim para a criança. E tem programa que é feito para a criança, que é bom para a criança. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. Então, o único jeito é você conhecendo. E você estar vigilante a todo momento. Isso é sinal de alerta, né? Assim, estado de alerta. A frase lá do escoteiro, sempre alerta. Você está sempre alerta à educação do seu filho. Ou que você está... deixando... mas isso é muito cansativo. mas isso é muito difícil. Gente, é mesmo. Tem hora que a gente vai relaxar, tem hora que a gente vai deixar, tem hora... Aí quando você estiver quase cochilando, assim, você abre de novo. Dei uma cochilada aqui, vou tentar resgatar. E é um processo onde você dá liberdade, observa o uso da liberdade e decide se você precisa tirar um pouco da liberdade que você deu, se você pode dar mais, se você tem que tirar toda a liberdade que você deu, que ainda não está na hora de fazer aquilo. E você vai regulando. E você precisa fazer isso até aquela criança poder decidir por ela mesma. Então, pode parecer contraditório, mas na verdade, o que você precisa fazer é dar essa liberdade o mais rápido possível. Você precisa encontrar uma forma de expor o seu filho o mais rápido possível a maior variedade de situações, observar como ele toma essas decisões, reavaliar e orientar. E tentar de novo. Isso se relaciona muito com a primeira pergunta, tá? Sim. Não foi falado lá, mas... Porque nos dois casos a gente está falando de autonomia. Sim. Tá? E aí como é que eu faço isso? É testando.
Cada criança tem um conjunto de experiências diferentes, cada criança tem um pacote emocional diferente sendo construído, e cada criança vai lidar diferentemente com certas situações. Aham. Então, você pode agora tomar consciência e tentar acelerar um pouco esse processo, mas você vai ter um limite ali de velocidade para fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso instantaneamente. O que a gente vê muito? A gente vê muitos extremos. Ou a gente vê uma criança que a família tenta criar numa bolha, e aí não vê, não sai, não participa, fica só em 2 ou 3 ambientes muito controlados, e daqui a pouco essa criança vai para a vida porque fez 18 anos, porque foi para a faculdade, porque é assim que funciona, e não vai ter nenhuma ferramenta para lidar com isso, não vai saber escolher por conta própria, sozinha. Ou a gente vê o outro extremo, aquelas crianças que vão sendo abandonadas conforme fazem aniversário. E a gente vê muito isso na escola, até a gente vê nas reuniões de pais, né? Reunião de pais do berçário. Tem 9 crianças no berçário, tem 12 pais. 12 pessoas na reunião. A avó porque também veio o vem. pai, a mãe, a avó veio também. Reunião de ensino médio. Tem 37 crianças na turma, vieram 4. Pô, Existe uma diferença, né? vai rolando um processo de delargação conforme a adolescência vai acontecendo. Você fala, eu dei aula pra essa turma. Tá todo mundo maduro e se autorresolvendo? Não, não tá. Uhum. A gente falou agora, né? Montando o plano de estudo, a gente pergunta um pouco de tudo. Pergunta de alimentação. Aí tem umas crianças que falam assim, eu como um pãozinho com um queijinho. Eu quando ele falou isso, eu perguntei, eu falei, queijinho? Respondeu queijinho? Uma frutinha, um pãozinho e um queijinho. 17 anos, e tu olha assim pra cara do marmanjo. Queijinho é difícil, gente. Bigode, cavanhaque, né? Pelos nas axilas. E o cara tá meio... Queijinho não dá. É estranho, não sei se vocês entendem, mas é estranho, não era pra ser. É porque tem alguém fazendo café... Meu filho, você vai querer um pãozinho? Você vai querer um queijinho? Você vai querer um suquinho? Já passou, gente. Já passou. Já passou bastante. Então não tá maduro pra isso. Uhum. Não amadureceu. Cresceu, né? A voz engrossou, mas não amadureceu. Por quê? Ou tava largado, ou tava na bolha. Eu vou rapidinho, porque tem uma outra pergunta que relaciona com essa, só pra gente continuar falando. Vou resumir da Ana. Ana, eu acho que a ideia aqui o que o Luciano estava dizendo é observar a maturidade do seu filho pro que ele pode e pro que ele não pode. E aí você orienta. Isso aqui é legal pra você, isso aqui não é legal pra você. Porque a Camila mandou. Ela botou 2 temas aqui. Um deles é criação com disciplina e liberdade. Aí eu peguei o liberdade aqui pra isso que você tá falando, né? Do, tipo, como é que cria com liberdade? Como é que cria... Como é que você tem ao mesmo tempo disciplina e liberdade? Eu acho que é um pouco isso. Você só cria um ser humano disciplinado se você fomentar a liberdade. Liberdade com responsabilidade, liberdade com consequência, gera vários subprodutos positivos. Pode chamar de virtude, pode chamar de bons hábitos. Entre eles, a disciplina. Por quê? A disciplina, ela é uma etapa importante na perseguição de qualquer objetivo. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem fases na conquista desse objetivo. A primeira fase é a fase da inspiração. Alguma coisa vai acender dentro de você e você vai falar, eu quero isso. Uhum. Você vai ouvir uma música, você vai ver um filme, você vai ler um livro. Nossa, tem muitos anos que você falou sobre isso. Mas é verdade. Tô tentando achar aqui. E aí você vai se sentir inspirado. Inspiração dura algumas horas. Já viu aquelas sequências de filme do Rock, que ele tá malhando com música? Fala, cara, cheio de gás. Vou entrar na academia. Cheio de gás, cheio de gás. Você vê Legalmente Loura, aquela sequência que ela tá estudando, que ela decide que agora vai, ela compra o computador e pega um monte de livro. É a jornada do herói lá no pico, né? Exatamente. É o momento da transformação. Você fala, putz, eu quero passar por uma transformação dessa. Inspiração. Aí você vai para a segunda etapa, motivação. A motivação é você colocar em palavras de maneira clara onde você quer chegar. Qual é o meu motivo para a ação?
Ah, eu quero chegar em tal lugar. Eu quero perder 10 quilos, eu quero passar no concurso, eu quero ir bem no Enem, eu quero tirar 800 porque eu quero fazer medicina. Aí você já tem a sua motivação. Você especificou, você deu uma sobrevida para aquela inspiração. Aí você vai fazer um plano e vai começar a agir. E aí quando você começa a agir, em algum momento ali, você vai precisar de um negócio chamado disciplina, força de vontade. Por quê? Porque a sua motivação ela vai oscilando. Tem dia que você tá muito bem para fazer aquilo, tem dia que você não tá tão bem. No dia que você não tá tão bem, como é que você fecha esse buraco aqui, esse gap? Você enche aquilo ali de disciplina. Então, se você não passou por isso, se você não viu uma coisa que você queria, se você não correu atrás, se você não fraquejou em algum momento, você não constrói disciplina. Ah, não, mas o meu filho é disciplinado, ele estuda todo dia. Não, ele estuda todo dia porque ele tem uma força chamada motivação externa. Eu tô lembrando do vídeo daquele técnico que eu mandei pra vocês no Instagram. Eu motivar os caras Muricy. Vídeo do Muricy. Os caras ganham milhares de reais, os caras não sei o quê. Dormem no ar-condicionado, tem comida. Eu motivar os caras. Exatamente. Já tem que estar pronto ali. Então, o pessoal da filosofia clássica, da filosofia perene, chama isso de vontade auxiliar. O seu filho, enquanto tem você por perto, ele tem uma vontade auxiliar. Ele não tem disciplina ainda. Né? Ele tem a vontadezinha dele, pequenininha, você vem e completa. Então você fala, filho, vai estudar. E aí você olha ele estudando todo dia de tarde. Por quê? Em algum momento ele vai entender que se você vai mandar de qualquer jeito, ele já vai para ali. Mas quando você não tiver mais presente, quando a sua figura já não tiver mais lá, será que a vontade dele é grande o suficiente para aquilo? Será que ele tem força de vontade, disciplina suficiente para completar a própria falta de motivação? Não sei. Como é que é o melhor jeito de tentar garantir isso? É treinando isso. É dando objetivos para aquela criança. É por isso que num primeiro momento a gente fala muito, né, lá no Fundamental 1. Você precisa fazer a rotina da sua criança. De tal ou tal horário você vai fazer isso, de tal ou tal horário... Crianças e crianças, isso vai mudar de acordo com um monte de coisa. Mas você precisa dar isso pra criança. E aí entra no outro tema que as pessoas detestam, mas é verdade. Por que as crianças precisam obedecer adultos? Porque elas ainda não sabem fazer. É só por isso. Eu acho que é por isso que a gente faz tanto sucesso, Gabi, porque a gente só fala de temas que as pessoas detestam. Pode ser. Porque assim, por que precisa obedecer? Gente, é simples, não tem burburinho. Porque ele não sabe fazer sozinho. Você é a vontade auxiliar, o Luciano está dizendo isso. Aí ele aprende a fazer sozinho e aí ele não precisa mais obedecer, porque você não vai precisar mais mandar. Ele não precisa mais... Ah, entendi. Não é possível que seja tão difícil. E quando é que isso acontece na vida de uma criança de verdade? Isso acontece numa fase do desenvolvimento chamada na 5ª camada da personalidade. Que é quando você vai começar a realizar coisas difíceis. Para fazer isso, você precisa de um hábito positivo, de uma virtude, que é conhecida como virtude da fortaleza. Você precisa ser capaz de realizar tarefas difíceis e custosas. Então, se não enfrenta contrariedade, se não se frustra, se não recebe incentivo para fazer coisas que não consegue ainda, se não tem uma responsabilidade, não vai desenvolver essa virtude, esse hábito de fazer coisas difíceis, não vai ter ferramenta para fazer isso. E aí você precisa da liberdade. Vamos levar para a prática, vamos dar um exemplo. Meu filho quer fazer tênis. Quer jogar tênis. Beleza. Qual é o compromisso dele agora? Porque você vai comprar um tênis para tênis. Você vai comprar uma raquete. Você vai matricular ele na aula de tênis. E tênis é um exemplo. Pode ser futsal, pode ser violão, pode ser dança, pode ser qualquer atividade que... eu quero. Beleza. Vamos bancar um compromisso aqui, filhão? Você vai fazer por quanto tempo? Vamos fazer o ano todo? Vamos fazer o ano todo. Você não pode desistir, tá? Você tem que chegar no final do ano. E aí no final do ano, normalmente, tem um campeonatinho, tem uma apresentação,
tem um recital, Uhum. tem uma peça de teatro. Você vai ter que participar. Ah, não. Porque é jogador de tênis quem joga tênis. Não só quem treina tênis. É dançarino, é bailarino quem dança, não quem só ensaia. Sabe quem falou isso pra mim, com outras palavras? O meu professor de Muay Thai. É? Que ele falou sobre a faixa. Falou, e aí? Ano passado, no final do ano passado, e aí? Vai começar a vir de verdade ou... Aí eu, opa! Tudo bom, querido? É verdade. ele Só falou. é lutador quem luta. Quem só treina não é lutador ainda. Né? Então, e aí, filhão? Topa? Topo. Dá 3 meses. Ah, não quero mais ir. Pô, lembra do combinado, cara? Agora tu vai ter que ir. Ah, mas ele pediu, Luciano. Não, mas... liberdade com responsabilidade. Você teve liberdade para escolher a sua atividade. Agora você vai arcar com a responsabilidade de ter escolhido. Uhum. Aí você tá criando um filho disciplinado. Pra caramba. E Pra tá criando com a liberdade, para que ele no futuro possa ter a liberdade. Eu ouvi uma vez também uma coisa muito interessante, que as pessoas falam, ser livre é poder escolher. A gente deveria educar as crianças para serem livres para escolher o bem, o certo, né? Ser livre para escolher o errado, aí é esquisito, né? Então acho que tem eu gosto de completar, né? Tipo, a liberdade é pra escolher o bem. A liberdade não é pra escolher o errado. Aí você não precisa ser livre. Aí, se você tá refém dos seus próprios vícios, das suas próprias coisas erradas... quando você... O escolher o bem é a real liberdade. Porque se você tá preso na escolha do errado, você não é livre. É isso. Você não é disciplinado. Percebe que é a mesma coisa? Uhum. Você precisa ser capaz de escolher aquilo que vai ser bom pra você. Então você precisa ser capaz de escolher estudar pro Enem ou pro concurso e manter aquilo ali. Você precisa ser capaz de escolher ir à academia e não malhar fofo. Você precisa ser capaz de escolher fazer a dieta. Você precisa ser capaz de escolher se especializar para melhorar no seu emprego. Você precisa ser capaz de fazer o que te faz bem. Porque ficar no sofá, comer batata frita... assistir Netflix. Não é difícil, é fácil. Mole. É fácil, é mole. Né? Então, a falta de disciplina para fazer as coisas boas é igual à falta de liberdade. Você é prisioneiro dos seus desejos. Uhum. Você é prisioneiro do fácil, do confortável, do conveniente. Do gostosinho, do né? gostosinho. Do cajuzinho do verão, né? Do Você negócio é mole. prisioneiro do seu sofá. Deixa eu ver se tem algum parecido aqui pra gente não pular muito daqui. Pula aí. Pular então, peraí. Então, tem um aqui, tá? Luciana falou sobre parceria escola-família. E aí, dá pra ter? É pra ter? Ela lançou um parceria escola-família? Aham. É porque eu botei assim, qual tema você gostaria, se você pudesse escolher? Parceria beleza. escola-família. Beleza. No resumo aí, vai. Tem episódio sobre isso. Eu vou mandar pra Luciana episódio sobre isso. A escola depende da família. E a escola tem que reconhecer que depende da família. Então, a escola precisa se colocar no lugarzinho dela. Eu dependo da família. Não quer dizer que a família manda na escola. A família não manda na escola. Pode repetir, por favor, essa A família não manda na escola. brincadeira, gente. Por quê? Porque a escola tem uma filosofia. Essa filosofia deveria ser amplamente conhecida por todas as famílias que matricularam seus filhos lá. E essa filosofia gera um compromisso. Uhum. Então, você conhece a escola, você escolhe a escola e você empodera a escola para fazer esse trabalho que você escolheu. Não é você matricula a escola e você tenta mudar a escola. Por quê? Porque a escola se comprometeu com um jeito de trabalhar com as outras 400, 500, 600, 1.000, 2.000 famílias que têm os filhos lá. Perfeito. Então, se você acha diferente, não tem como. Mas a escola depende que você ceda parte da sua autoridade, que deveria ser imensa sobre o seu filho,
para que a escola faça um bom trabalho. Então é importante que você faça essa escolha bem feita. Então começa na escolha. Escolha uma escola que se alinhe com os seus valores, com os seus objetivos. Tem um cara muito legal, um palestrante americano, autor, chamado Simon Sinek. Né? Ele ficou famoso por causa de um livro que ele escreveu chamado Comece pelo Porquê. Mas tem uma parte ali do trabalho do Simon Sinek que ele fala justamente sobre... E o porquê é isso, né? O que ele fala, né? Comece pelo porquê. Então, qual é o porquê da escola? O que a escola está buscando? É o mesmo porquê que o seu? Se for, vocês vão se dar super bem. Por quê? Vários porquês, né? Mas qual o motivo? Qual a causa disso? Porque a confiança entre pessoas, entre seres, entre entes, ela vem do compartilhamento de valores e objetivos. Ele fala isso. Então, se eu tenho valores parecidos com os seus, né? Se a gente acredita nas mesmas coisas, se a gente tem objetivos semelhantes, a gente vai conseguir confiar um no outro. Agora, se os seus objetivos não estão claros, se os teus valores não estão claros para mim, ou se eu sei que eles são opostos aos meus, como é que eu confio em você? Eu não consigo. Eu não consigo ficar relaxado, ficar tranquilo. Eu sei que se eu te der a autoridade que é necessário para a escola, você vai ter a tendência de usar aquela autoridade de um jeito que eu não concordo. E aí nosso relacionamento não vai ser bom. Então, começa com essa escolha. E aí depois continua com um diálogo. Gente, nós somos seres humanos. Seres humanos dependem da comunidade, dependem dos relacionamentos que são construídos. Então você não vai ter uma boa experiência se você é distante da outra parte que participa daquele processo ali com você. O que é um bom prestador de serviço? É um prestador de serviço que constrói relacionamento com quem recebe aquele serviço. A gente tem uma ideia, né? A gente gosta de acreditar que a gente avalia muito a capacidade técnica das pessoas, que a gente é muito objetivo, que a gente é muito analítico. Não é verdade. Você vai preferir fazer alguma coisa com quem você gosta, com quem tem relacionamento com você. Óbvio, você quer o resultado é super importante, mas você vai se sentir mais confortável com o relacionamento do que sem relacionamento. Então, se você tem uma escola distante, se você tem uma escola onde é difícil você ter um atendimento, se você tem uma escola onde as pessoas não te recebem, onde as pessoas não te atendem, vai ficar um negócio meio de... não sei. Vai gerar uma insegurança e aí a parceria não acontece. É muito mais difícil. Vou usar o exemplo do André, que ele falou da... Ele usou para relacionamento entre homem e mulher. Eu botei nas reuniões de pais do início do ano em relação à escola e família, né? Porque ele falou assim, qual é a diferença de uma partida de tênis e de uma partida de... Frescobol. E aí, a de tênis é porque um lado quer fazer um ponto no outro, e aí vocês estão competindo, e frescobol não. A ideia é manter a bola no alto, né? Porque se a bola cai, acabou o joguinho ali. Aí ele falou, e aí eu botei isso pro relacionamento entre família e escola, no seguinte sentido, a gente quer a mesma coisa, a bolinha é a criança, a gente quer que a bolinha continue se desenvolvendo, né? Eu não quero que, eu tinha razão, você viu que você é um idiota e eu tinha razão. Tudo bem, acontece, vai acontecer. Quando o Luciano fala que você tem que escolher, que bata com seus valores, nunca vai bater 100%, nunca vai ser match perfeito, nunca vai ser tudo ali. Mas se no 90% se no 80% será que não vale esses 20 aí deixar falar, beleza, não erraram ali, a comunicação ali é ruim, não sei o que ali é ruim, mas no grosso, o que me importa, no que é importante, bate. Então a gente tá jogando do mesmo lado, ou deveria, pode ser, tem lugar que pode ser que não, mas busque uma escola para que você tenha parceria entre escola e família, busque um lugar que vocês estejam jogando junto. O Luciano falou isso, falou agora de técnico, da gente buscar quem a gente tem relacionamento. Eu super concordo. Só que, às vezes, quando a gente olha pro que acontece, eu vejo muito isso, tá?
mais na educação infantil. Às vezes existe um conflito no próprio pai. Ele olha e fala, putz, mas eu queria uma escola, vocês não fazem não sei o que Montessori? Nós não somos uma escola Montessori. E aí, vocês não fazem não sei o que assim, não sei o que, mas eu concordo mais com a disciplina positiva, assim, nesse aspecto de dar escolha, não sei o que. E a gente responde que não, né? Que a nossa linha é assim, que a gente trabalha desse jeito, que os resultados vêm assim. E aí, aquilo gera na família putz, não é o que eu quero, não é o que eu acredito, não dá certo. E existe um incômodo ali. E aí, eu não confio em você. Só que os valores são diferentes. Só que acontece muito, gente. Às vezes o resultado que tá acontecendo com a criança faz a família olhar e falar, ué, esse negócio aí dá certo. Caraca, dá certo, faz sentido. Caramba. E aí eu acho que num relacionamento, né, na parceria entre família e escola, assim como a gente... Existe uma espinha dorsal, o Luciano falou, a escola tem uma filosofia que todas as famílias contratam aquela filosofia que tá ali. Quando você não concorda, mas vê que o resultado daquilo ali faz sentido e você permanece, eu acho que é interessante também esse tipo de parceria, mesmo que pra você aquilo gere um incômodo. Eu acho que... Eu vejo muito isso acontecer. A gente tem que entender o seguinte, Gabi. Essa parte é a parte dos valores. Né? Nós somos uma escola e nós aderimos um pouquinho mais aos valores tradicionais. Por quê? Porque a gente acha que o tradicional é 100% melhor que o montessoriano e que o montessoriano não funciona e que o montessoriano deveria acabar? Não. Vou falar para vocês o que eu acredito. Eu acredito que a metodologia Montessori, em muitos aspectos, ela é superior ao trabalho que a maioria das escolas fazem. Qual é o problema? Ela não funciona num contexto escolar. Muito bem. Uma filosofia montessoriana, ela é muito melhor aplicada em grupos bastante reduzidos. E aí a gente está falando de 1, 2, 3, 4 crianças às vezes. 8. Quando você pega uma escola com turmas de 15, 20, 25, 30, é inaplicável. Ou, se é aplicável, é muito custoso. Ou, mesmo que você consiga aplicar, mesmo com um custo muito alto, vai ser menos eficiente do que outras metodologias. Então, dentro do contexto escolar, as filosofias mais próximas ao tradicional, elas funcionam melhor do que a filosofia montessoriana. Então, você está fazendo homeschooling, pega um currículo Montessori. Vai ser ótimo para você. Você consegue cobrar R$5.000 na sua mensalidade e ter uma turma com 6 alunos, pode aplicar Montessori, tem a tendência de dar muito certo. Você está numa escola tradicional e você tem limites de orçamento para onde você vai colocar o seu filho, não busca uma Montessori não, busca um outro modelo porque vai funcionar melhor. Então, depende do contexto também. Mas aí a gente está falando de valores. Eu acredito mais nessa metodologia, eu acredito mais na outra metodologia. E aí a gente tem uma questão, que é difícil de falar, mas é necessário. A gente está aqui há 45 anos. Né? Eu tô aqui há 16. Então, eu já vi quantas mil crianças passarem por aqui. Várias mil crianças. Né? Você tem um filho de 2 anos. Então, você tem uma experiência teórica sobre modalidades de ensino que às vezes nem é tão completa assim. Você começou a estudar e simpatizou com um. A gente tem uma experiência prática de décadas vendo o desenvolvimento de milhares de crianças. Então, não tem nada de errado nos valores da gente estarem temporariamente desalinhados, nesse sentido. Eu chamo isso de... É difícil falar, mas eu chamo isso de valores negociáveis. Você pode mudar de opinião. Né? Nesse caso, os objetivos são muito mais importantes que os valores. Porque o que a gente quer no final das contas? A gente quer que a criança se desenvolva bem. Então, o objetivo é mais importante que o valor nesse caso específico. Se você está falando de religião, se você está falando de outras coisas, essas coisas com certeza são menos negociáveis. E aí você tem que alinhar mais. Olha, eu acho assassinato errado. Você também acha assassinato errado? Que bom, então a gente pode conviver. Se você me falar, eu acho assassinato certo,
aí eu não posso ficar do teu lado. Você acha corrupção certo? Aí eu não posso ficar do teu lado. E a gente tem que ter cuidado porque a gente ouve alguns termos que tentam marginalizar a opinião contrária num contexto onde isso não acontece. Vou esclarecer, vou dar um exemplo. Educação não violenta. E tem isso aqui, você sabia? Sabia. Ah, tá. Educação não violenta é uma figura de linguagem que não faz sentido. Deixa eu falar o nome da pessoa logo, já que você entrou aí. Lilian. Achei. Tá. Lilian. A construção correta da frase é: educação é não violenta. Se é violento, não é educação. Não existe educação violenta. Existe agressão, existe coação, existe... sei lá, existe um monte de coisa. Não pode chamar de educação. Educação é não violenta. A ideia de que você tem uma professora violenta, uma escola violenta, uma comunicação com uma criança violenta no ambiente escolar, e você vai contrapor isso com educação não violenta, gente, desculpa. É um jogo de palavras. É um jogo de palavras para tentar te vender alguma coisa. É um jogo de tentar palavras. criar uma situação de nós contra eles, entendeu? Pra te emocionar, pra te mover pra uma decisão. Isso é marketing. E é marketing barato. É aquele marketing que prejudica a imagem do marketing. É um marketing mal feito. Eu nunca conheci uma pessoa que trabalhasse com educação aqui na escola ou em outros lugares e falasse: hoje eu vou beliscar umas criancinhas. Isso não existe. Luciano, mas às vezes... Meu objetivo hoje no trabalho é gritar com... A forma, isso tá tudo escondido. No... Eu tô aqui exaltado, eu estou me comunicando violentamente com... 2. nossos 6 ouvintes. Entendeu? Não, gente, não é. Não é. A gente não é. precisa dar ênfase. Eu ouvi essa frase uma vez, é uma frase bem pesada, mas eu acho que ela ilustra muito bem. Né? Senhor estuprador, o senhor poderia, por favor, tirar o pênis da boca dessa criança? Você vai falar assim? Não. Oh! E vai tacar alguma coisa na pessoa, e vai gritar, e vai partir pra cima. Por quê? Porque não dá pra ser comedido, educado, polido em todos os momentos da sua vida. Não. Tem situações que pedem ênfase. Então a criança subiu num lugar que não é pra subir. Você vai levantar a mão e esperar ela olhar pra você? Não, desce daí. Isso, inclusive, gente, faz parte mesmo da educação. Você precisa saber se colocar em momentos com o seu filho, com a sua criança, com o seu aluno. Você precisa... As pessoas falam, porque ser professor é ser um ator. Ah, tá. Não precisa de tanto. Mas você precisa saber se colocar. É óbvio. Não tem como você estar chamando a atenção do seu filho. Fofinho. Não. Gente, é contraproducente. Vamos aprender com os cachorrinhos? O cachorrinho, ele, quando quer prevenir uma ação dos filhotes, o latido é grosso, o latido é grave. Quando ele quer brincar, o latido é agudo. Então, no tom do latido, a mamãe cachorro se comunica com os filhotes. Te dei uma dica? A criança, pelo teu tom de voz, pela colocação da tua voz, pelo volume da tua voz, ela consegue interpretar o nível de severidade daquela situação. Com certeza. 93% da comunicação humana é não verbal. O que isso quer dizer? Quer dizer que as tuas palavras são responsáveis por 7% da tua comunicação. 93% ênfase, tom de voz, postura, linguagem corporal, perfeito, expressões. Então, se você quer falar calma, baixamente, uma turma de 30, assim, com todo mundo em qualquer situação, você não está se comunicando bem. Você está se comunicando de uma maneira não violenta, mas extremamente ineficiente. Perfeito. Então, gente, não existe educação violenta. São coisas opostas. Beleza, eu entendi. E aí já deu para saber qual é a minha opinião, respondendo a pergunta especificamente. Existem gradações no trato entre seres humanos. Então, existe um momento que você vai ter que falar
um pouquinho. Você vai xingar? Não, você não vai xingar. Você vai berrar? Não, você não vai berrar. Você vai ameaçar? Não, você não vai ameaçar. Mas você vai apresentar que um determinado comportamento gera certas consequências. E essas consequências, às vezes, são desagradáveis. Isso não é uma ameaça. Isso não é uma ameaça. Eu falo muito isso pra eles. E é verdade, eu falo... Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Que eu não tô te ameaçando, eu tô te mostrando que o que você tá fazendo tem uma consequência. E a consequência é essa. Porque lembra que a gente falou também respondendo alguma pergunta? Ah, porque a tia Gabi hoje me ameaçou na escola que eu vou tomar uma advertência se eu empurrar o amigo. Não, isso não é uma ameaça. Não. Eu tô sendo... As pessoas não gostam, hoje o termo natural é antecipar a situação pra criança. Você precisa deixar tudo claro. Vamos gerir conflito sem consequência? Como é que faz? Vamos gerir conflito em escola sem advertência, sem suspensão? Existe, não existe. Não existe. O que um aluno que colocou um cabeção no banheiro precisa acontecer com ele? Eu preciso fazer uma pausa para reflexão? Não. Eu preciso proteger as outras crianças que estão lá. Eu preciso tomar uma atitude. E não pode ser uma atitude tem que ter gradação também. Né? Não pode ser uma atitude que não tenha resultado. Eu não posso fazer para inglês ver. Ah, a gente conversou. Não, eu não estou protegendo o outro, né, que está na outra ponta do conflito. Eu tenho que ser capaz de proteger. E eu preciso da gradação. Eu preciso do nível ali, né, da consequência. Se eu não tiver, eu não consigo. Então, se eu virar para alguém e falar, não, a gente vai fazer uma escola 100% não violenta, uma comunicação, não sei o quê, tudo... A educação tem que ser positiva. A disciplina tem que ser positiva. A psicologia tem que ser positiva. Gente, ninguém faz terapia para piorar. Você faz terapia para piorar? Não, você faz terapia para melhorar. Então você quer que o resultado seja positivo. É engraçado isso mesmo. Disciplina positiva. Aí a outra seria, né? Teria que ser disciplina negativa. É engraçado, eu nunca fui aí. Sabe de onde isso veio? Isso veio do condicionamento. Né? Veio lá de Pavlov. Olha, você pode dar um incentivo ou você pode dar uma punição. Ah, não, punição não. Punição é menos eficiente. Sim, punição é menos eficiente que o incentivo. Ela não é inócua. E ela existe lugar para ela. E existe lugar para ela. Às vezes você consegue usar só um incentivo. Sim. Vai ser mais rápido, mais bonito, mais legal. Mas às vezes não dá, não cabe. Tem que ter uma consequência negativa também. E ela faz efeito. Não é tão bom, não é tão rápido, não é tão divertido, mas ela faz efeito. Então, é uma falsa dicotomia, é um falso conflito que existe, que as pessoas criam para vender curso, para vender livro, para tentar mover emocionalmente mães e pais, né? Então, gente, não existe educação violenta. Se alguém está sendo violento com seu filho, não está educando. Se você botou seu filho numa escola e seu filho é agredido pela equipe, tira, vai na delegacia, abre um processo, pede uma indenização. Agora, se você também botou, eu poderia chamar de educação permissiva. Tem esse termo? Não sei. Não, educação positiva... Não, a pessoa botou educação permissiva e aí a Lília botou educação permissiva e meio que contrapondo assim o xizinho, educação não violenta. Tá tudo no mesmo... No mesmo lugar aí. A educação permissiva tá mais ligada a limite, né? A gente também já falou em algum episódio, não vou lembrar agora de cabeça, mas a gente já falou um pouco sobre isso também. As pessoas confundem, né? Uma coisa é limite, você tem que estabelecer limite. Criança clama a todo momento por limite. E é falso você dizer que existe, tá? Eu não tô... O nome dela é Maia alguma coisa. Maia... Uma educadora parental positiva. E ela fala que limite é autoritário e limite não deve ser colocado em criança. Gente, isso tá... em tantas escalas errado, assim,
E aí, o contra-argumento é, não, porque pode ter limite sim, mas desde que seja respeitoso. É a todo momento um jogo de palavras, gente. O Luciano tava falando sobre isso agora. Então, esse negócio de educação permissiva, acho que as pessoas estão caindo, sim. Acho que existe uma certa... Você não falou comoção, gostei do termo. Uma comoção geral agora na internet, né? De, estão entendendo errado, a disciplina positiva não tem nada a ver com permissividade. E pá, tudo bem, pode ser. Esse é o caminho. O discurso vai mudando, né? Para tentar manter o produto na prateleira. Na Grécia, ser aceito, né? Na Grécia Antiga, existiam os sofistas. Quem eram os sofistas? Era a versão grega dos palestrantes. Tem muito palestrante bom, tem muita gente boa que vai dar palestra, mas tem muito palestrante. E aí, qual é o problema do palestrante? Ele é meramente um sofista. Qual é a habilidade de um sofista? Um sofista é uma pessoa muito inteligente, com um discurso muito sofisticado, que é capaz de falar sobre uma variedade muito grande de assuntos, sem precisar adquirir uma profundidade muito grande naquele assunto. Então, na Grécia Antiga, os sofistas eles eram pagos para defender certas posições, defender certas ideias, mesmo que eles não acreditassem. Eles eram filósofos mercenários, basicamente. Não eram filósofos, né, porque não tinham aquela questão da produção do conhecimento, mas a gente hoje, nosso conceito de filosofia mudou um pouquinho ao longo dos séculos. Hoje eles seriam chamados de filósofos mercenários. Que é basicamente um cara que é muito inteligente, muito capaz. Fala bem. Você dá um tema para ele estuda um pouquinho aquele tema e ele vai defender aquela ideia. E na semana seguinte, ele está defendendo o oposto daquilo sem nenhum problema. É um grande debatedor. Hoje a gente tem palestrante, que é um sofista. É um cara que encontrou um nicho, que não tem nenhuma experiência prática naquele negócio, que tem um conhecimento meramente teórico, que às vezes é bastante raso quando você vai ver, e ele começa a falar, e ele fala bem, cara. E ele joga no sentimento. Ele joga no sentimento, a gente falou isso mais cedo agora, né? Quando joga no sentimento, a gente não deveria reagir com sentimento, né? Então cara, você tem, sei lá, Bernardinho, técnico da seleção de vôlei. Adoro. Sou fã. Bernardinho dá várias palestras. O Bernardinho foi jogador de vôlei. O filho dele foi um dos melhores levantadores que a seleção brasileira teve. Ele foi medalhista olímpico com o feminino. Ele foi medalhista olímpico com o masculino. Ele foi campeão mundial com todo mundo que ele treinou na vida. Você vai ver uma palestra do Bernardinho, ele tá falando sobre motivação, liderança, postura, profissional. Cara, ele tem muita propriedade para falar dessas coisas. Eu vi uma palestra ano passado do Rubinho. Rubinho, piloto de Fórmula 1. Pô, sacaneado pra caramba, zoado pra caramba. Mas, cara, o cara chegou na Fórmula 1, ficou anos na Fórmula 1, pilotou pela Ferrari. O cara fez mais do que a maioria de nós jamais vai fazer na vida na área dele. Ele pode falar. Agora, tu pega um cara que tá no Instagram, que nunca exerceu nada na vida, vive de ser influenciador, e o cara tá falando do negócio lá. Fala, pô, palestrante. Sofista. Não dá pra levar a sério. O discurso é bonito? Por que eu tô falando isso, então? Porque existem pessoas com habilidade de ficar dando volta. Movimento parado, segundo Walter, meu avô. Eles ficam dando volta. Aí você fala, não, mas isso aqui. Aí ele dá uma volta e te dá uma resposta para aquele negócio. Isso aqui, ele dá uma volta e te dá uma resposta para aquele negócio. E ele vai transformando tudo do jeito que ele quer no discurso dele. Então ele consegue defender que uma atitude é um movimento de comunicação violenta numa situação e na outra já não é. Então, às vezes pode, às vezes não pode. Se tiver me favorecendo, vai ser bom. Se não tiver, vai ser ruim. E ele fica naquela dança. E tem gente que é muito hábil para fazer isso. E aí você tem que ver, beleza, e aí? Olhar os frutos. O que você tem para me mostrar além de discurso? É o mesmo exemplo que eu te dei lá no início, quando eu falei da comunicação com a escola. Uhum. Você comunicou com a escola.
Aí a escola te deu uma resposta bonita, vários termos ali, vários jargões ali. E você fala, pô, que bem escrito. Mas vamos tentar decifrar aqui o que a escola me disse que fez, vai fazer ou tá fazendo. Não tem nada ali. Puro sentimento. Aí você fala, pô. Aí você vai pegar uma outra comunicação, você fala, olha, tô fazendo isso aqui eu não tô fazendo. O resultado eu espero nesse prazo aqui, que é um prazo que tu não curtiu muito, porque tu queria um negócio mais rápido. Cara, isso aqui tá objetivo, isso aqui tá claro, isso aqui tá transparente. Pô, isso aqui vale mais do que o outro. O outro é mais quentinho. Né? O outro é mais... tem mais textura de abraço. Esse aqui não, esse aqui é um pouquinho mais áspero. Mas esse aqui é sincero, esse aqui é honesto. Né? Esse aqui é verdadeiro. Boa, gostei. Acho que chega. Acho que deu. Pois é, porque eu acho que outras coisas são... a gente vai se estender demais. E tem um aqui falando muito de escola, currículo, indisciplina em sala de aula. Acho que... esse é o meu favorito. É? Vamos fazer isso, então? Próximos, tá. Porque foi gente de dentro de escola. Então foi, beleza. Respondemos 1, 2, 3... 4 perguntas. Beleza. Bastante Pessoal, coisa. Se vocês gostaram desse formato, se vocês acham que tem que ser mais rápido em cada pergunta, tem que ser um episódio inteiro para cada pergunta, boa. Mandem pra gente, mandem pro Instagram da Gabi, mandem pro meu, @CamõesPinocchio, o seu é... Gabriela.lsrosa. Tá longo esse nome, não tô gostando. Se você chegou até aqui, deixa sua curtida, deixa seu comentário, ajuda a divulgar aí o CPCast para mais pessoas e a gente se vê no próximo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.